Não apareceu aqui. Ah, começou. Então, aquelas imagens né, que mostram o macaco, o homem de Neandertal, o homem erectus, o Homo erectus, né, o homem de Neandertal, né? Não é bem assim, né? Mas, enfim, né, a gente tem que pensar que esse texto foi escrito no século XIX, né, final do século XIX, pouco depois do Darwin ter publicado as ideias dele, e né, levando em conta que o Darwin foi o primeiro, né, que desenvolveu essas ideias. Aí de lá para cá já são 150 anos quase, para mais. Então, ok, né, tem essa ideia que é errônea. Tem um monte de ideia errada, na verdade, nesse texto. Mas a ideia principal, a central, ela é correta. Né? Então, por isso que a gente acaba sempre voltando nesse texto. Qual que é a ideia central? Qual que é a ideia central do texto? Vou dar uma dica aí, quem quiser pode até colar. Está no primeiro parágrafo do texto. O primeiro parágrafo do texto resume o texto inteiro. O que fala lá no primeiro parágrafo? A Stephanie falou, né? É uma frase que tem esse parágrafo aí. Que é... Falou... Gente, qual que é a ideia central do texto? Você falou, Paula, a Stephanie falou também. Tamires, se quiser arriscar, pode falar também. Quem leu algum pouco pode falar também. Que o trabalho criou o homem? O trabalho criou o homem, certo. Mas desenvolva melhor isso. É isso. Né? É isso. Essa é essa ideia que o Engels defende nesse texto. Aí ele vai apresentar N argumentos, todo um raciocínio histórico ali, lógico, mas resumidamente, de que forma que o trabalho criou o homem? Você está falando agora há pouco, Paulo. Age na natureza. A partir do momento que ele vai transformando a natureza para suprir suas necessidades, né? Ele vai aprimorando suas habilidades e vai se transformando, né? Então, ele transforma a natureza e ele é também transformado nesse sentido. Muito bem. É isso mesmo. Ele transforma a natureza, é transformado, e aí, o que acontece nessa transformação? A natureza responde, se modifica. Que mais? E tem consequências. Hum, Eu gostei bastante da parte, né? Que ele vai discorrendo no texto dizendo que as transformações não previam as mudanças futuras, né? O pós. Pensa só em suprir o agora. Vamos produzir, vamos produzir. Só que ninguém imagina o que pode vir depois, né? As consequências. Não foi planejado. Ou ignorado, eu acho. acho que assim, a época que o Engels escreveu isso, né, lá no final do século XIX, acho que dá para a gente pensar que talvez, né, não foi pensado, né? Mas será que hoje, em 2020, será que dá para dizer que os homens, os seres humanos,
fazem as coisas sem saber as consequências que podem ter na Quando eu tava natureza. lendo, eu tava pensando no incêndio que teve esse ano lá, né? No Pantanal. Eu, aquilo lá não foi assim, inocente. Talvez a pessoa não pensasse naquela proporção, né? Mas falar que foi totalmente inocente, não. Assim, sem prever, não. Não só não foi inocente, como foi proposital, né? Sim, Para limpar a floresta lá, para depois transformar em pasto. Isso não foi inocente. Isso foi e já proposital. sabe que vai ter consequências, sim, E futuras. já sabe que vai ter consequências, exatamente. Mas mesmo assim, num outro trecho do texto lá que ele fala do capitalista, você lembra o que ele fala do capitalista? Ai, não lembro exatamente, mas eu sei que ele fala assim do capitalismo. Que. Ah, sobre as classes? Também, é um pouquinho depois, que ele fala que a única coisa que o capitalista está preocupado é o lucro, né? Ah, Nesse caso aí do incêndio tipo assim, esse é um exemplo entre, acho que bilhões, que poderia ser, não é nem milhões, bilhões de exemplos que a gente poderia dizer, né? Que, tipo, sociedade de classes, o capitalismo, tudo gira em torno do lucro. Então, o incêndio do Pantanal, sabe-se as consequências ambientais que isso vai trazer? Sabe-se, estão careca de saber. Esse clima louco que a gente está em novembro, passando frio, novembro, primavera gelada, gente. Quando que teve isso? Alguém lembra disso? Vocês são novos, mas acho que não muito, enfim, mas no curto período de vida de vocês, quando vocês viveram uma primavera gelada, ou período longo de seca, teve o dia da nuvem negra lá, que cobriu um bom pedaço do estado de São Paulo e foi queimado da Amazônia. Então, assim, tudo isso já se sabe, né? Já se sabe o que vai acontecer. Mas mesmo assim se faz porque o objetivo é o lucro, né? Você destacou um trecho do texto, Paulo, que os alunos, conforme eu estou passando esse texto, é o trecho que eles acabam destacando, porque eu acho que ele tem muito a ver com a nossa época, né? Então, assim, o Engels, acho que na época deles, se tinha alguma preocupação ambiental, era muito pouca, né? O que ele fala, assim, que pensa só na primeira consequência, não se pensa nas próximas, né? Ou não se sabe, não se conhece as próximas consequências. Na época que ele escreveu, dá até para considerar que sim, né? Agora, hoje a gente já não pode mais falar isso, né? E, curiosamente, ele dá vários exemplos ambientais, né? De modificações ambientais. E todos têm a ver com o ser humano, né? Tanto as cabras lá, que ele fala, que comeram toda a vegetação da Grécia lá e transformou o país de pedregulho, quanto ele dá N exemplos lá, dos italianos que arrancaram os pinheiros das encostas da montanha, e aí quando chove, varre tudo, né? Vem aquela enxurradona lá que varre tudo. Deu o exemplo da batata, né? Que os ingleses cultivavam muita batata, acabavam se alimentando só com ela e acabaram tendo uma doença por conta disso, né? Teve uma epidemia por conta disso, enfim. E o corona, gente? De onde que vem o corona? Não vai me falar que os chineses fizeram em laboratório, hein? Teoria da conspiração deixa de fora. eu ouvi uma teoria que seja por conta das geleiras se derretendo. Não sei se também sim também, mas eu já vi isso aí. Geleiras se derretendo e alguns vírus que nunca entraram em contato com o ser humano, agora eles estão entrando, né? E o organismo humano ainda não sabe responder bem a isso, porque é tudo novidade. Uhum. E esse em específico, o corona?
o SARS-CoV-2. No começo falaram que era morcego, também não sei se é verdade. Ele tem pedaços de DNA de morcego, de cobra e de pangolim, que é tipo um tatu. Nossa, só bicho bonito, hein? Sim. E que os chineses comiam, né? E aí surgiu lá em Wuhan, né? Igual vende aqui nas feiras, não sei se vocês já foram em feira livre, que tem peixe, que tem frango, linguiça pendurada, sabe? Lá eles tinham esses tipos de animais. Ou seja, foi um vírus que saiu, que estava quietinho lá na natureza e atacou o ser humano de graça. Ou não? Gente, isso daí não tem no texto, isso daí é pra gente pensar, raciocinar agora junto. É a partir do texto, né? A partir do que está lá no texto. Mas isso não tem no texto. Nossa, a gente está em 2020, já está acabando o ano da pandemia. Vocês estão sabendo, né? De onde que surgiu o vírus, né? Por favor, né? Surgiu dos hábitos alimentares, né? Dos chineses. Comiam esses animais. Então, portanto, entrou em contato com o nosso organismo. Esse vírus que estava nesses animais. E aí, se a gente for pensar gripe suína, doença da vaca louca, gripe aviária, gripe suína que foi chamada gripe suína, né, de 2011, H1N1, teve as gripes aviárias, né, tem vários tipos de epidemia que surge por conta do quê? Os porcos, as vacas, as galinhas estão quietinhos lá na natureza ou não? Está sendo usado para consumo, para alimentação. Sendo usado para alimentação, para consumo, então eles são. É, como que acontece isso? Como que esses bichos ficam, né? São criados solto na natureza, assim, tem um monte de caçador que fica lá caçando, assim, tal, tal. Ou não? De jeito nenhum. São criados tudo amontoado, né? Em granja. É, são enfim, eu sou vegetariano, né? Mas enfim, aí quem não é, me desculpe e vai jantar hoje, né? Mas pensa que condição que é um abatedouro, por exemplo, de boi, né? Que mata bicho ali o dia inteiro, quantia de sangue de mosca que não deve ter, né? Enfim, e aí depois vem para o nosso consumo, né? Então, assim, já se sabe, né? Já se sabe essa prática, né, de comer carne, de criar, não de comer carne, né? Mas assim, cria-se animais, né, para poder comer carne deles, gera pandemias, né? Tem o potencial de produzir novos vírus, não pandemias, né? Mas epidêmicos, pelo menos. Então, assim, é nossa ação no mundo, né? A nossa, que eu digo assim, enquanto sociedade, né? Enquanto humanidade, que acaba virando contra a gente mesmo. Mas o que importa, no final das contas? Lucro, né? O lucro, sim. A gente vive no capitalismo, gira em torno do lucro. Mas tá. Essa é a parte mais para o final do texto, né, que a Paula destacou. Geralmente os alunos destacam essa parte porque tem
uma pegada bem ambiental, assim, que você olha, nossa, século XIX, o cara já estava pensando aí nas modificações do meio ambiente. E ok, faz sentido, mas ele segue uma linha de raciocínio, né? Então vamos lá para a parte expositiva. Aí quem lê o texto vai me ajudando aí, se for lembrando. Quem não leu também, se quiser falar alguma coisa, se for lembrando, pode falar. Então, vamos lá. Ele segue um caminho, uma lógica, né? Um raciocínio muito bem fundamentado, para expor a ideia dele, né? De como o trabalho criou o homem, né? É essa a ideia central do texto, né? Que o trabalho, que ele fala assim, que os economistas falam que o que produz a riqueza é o trabalho, né? Aí o Engels vai falar assim, ok, está certo, mas o trabalho é muito mais do que isso. Né? O trabalho é a condição básica e fundamental da vida humana, e em certa medida o trabalho criou o próprio homem. Bom, esse texto é um texto incompleto, né? Quem leu até o final viu, né? Não foi concluído. E segundo a nota, né, que acompanha o texto, o Engels estava investigando as origens da escravidão. E aí nessa investigação ele acabou mudando o rumo da temática para essa temática do trabalho, né? De como o trabalho contribuiu para transformar o ser humano, para humanizar, né, o ser humano, para transformar o ser humano no que ele é. Bom, e aí ele vai dando vários exemplos de como o trabalho modificou o nosso corpo, de como, uma vez o nosso corpo modificado, a gente modifica o ambiente, e uma vez o ambiente modificado, isso retroage no nosso corpo, na nossa espécie, né, não só enquanto indivíduos, mas como espécie, e vai tendo essa relação dialética, né? Um interfere no outro, o outro interfere no um, e todos vão se transformando. Né? Lembra lá da lógica dialética que o professor de teorias e técnicas de grupo me falou que passou para vocês. Bom, o Engels, né, eu não fiz essa introdução, mas o Engels ele foi o principal parceiro aí, né, o principal amigo do Marx. Quem quiser ver um pouquinho disso, procura o filme Jovem Marx. É um filme recente, até relativamente recente, 2015 para cá, se eu não me engano, que fala dessa relação. O Engels, ele era um rapaz inglês, né? Ele era um burguês. O pai dele tinha uma fábrica têxtil, né? Era da indústria têxtil. E, e é graças ao Engels que o Marx conseguiu produzir muito dos estudos dele. Porque o Engels tinha dinheiro, né? Portanto, e o Marx completamente miserável. Assim, tem passagens da vida dele que ele era muito miserável, assim, até muito triste, assim, trágico. Algumas passagens da vida do Marx. Mas algumas coisas que ele produziu foi graças ao patrocínio mesmo, né, do Engels, né? E o Engels, caminhando junto aí com Marx, também desenvolveu com ele as ideias do que veio a ser chamado marxismo, né? Tanto que um livro que independente do que você pensa, independente se você é a favor, se é contra, ou nem levando isso em consideração, você pode ler enquanto documento histórico mesmo, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista. O Manifesto do Partido Comunista é Marx e Engels que assinam, né? Tem outros trabalhos que eles assinam juntos, né? Mas acho que esse livretinho é o mais emblemático, assim, né? Esse livretinho, ele fala muito bem, se você quiser entender sobre a Revolução Industrial, esse livretinho é ótimo, porque ele conta tudo. Como que aconteceu a Revolução Industrial por duas pessoas que estavam vivendo a Revolução Industrial e estudando-a também, né? Tem um outro livro do Engels que é muito bom,
que é este aqui. E esse tem a ver até com a gente, né? Esse livro, esse texto do papel do trabalho na transformação do macaco e homem, eu acho que tem bastante a ver com a gente, da psicologia, porque vai colocar o trabalho numa posição que a gente chama assim, né, na ciência de ontológica, ou seja, coloca o trabalho na centralidade do ser humano, né? O ser humano não é ser humano sem o trabalho, não poderia ser sem o trabalho, né? Isso é ontologia, a ontologia que é o estudo do ser, né? Então tem a ver bastante com a gente da psicologia, mas esse aqui também tem, né? Não sei se vocês conseguem ler aí, dá para ler? Dá para ler aí? Sim, Sim, não? sim. Sim. É a origem da... Cadê o nome dele? Ah, tá aqui. Tá, tô com a mão em cima. Friedrich Engels. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Esse livro é muito interessante, porque ele vai falar desde de como que eram as famílias primitivas, né? Quando o modelo era o matriarcal. Então, assim, eu vejo muita coisa, assim, de feminismo e tal, enfim, né? As feministas falando um monte de coisa. Mas eu vejo poucas citando esse livro, e esse livro tem tudo a ver com feminismo. Não porque é um livro feminista, mas porque ele fala, de certa forma, acaba, enfim, não é feminista, né, declaradamente, mas ele acaba falando como se passou do matriarcado, que era o modelo primitivo, originário, né, social da humanidade, para o modelo patriarcal, né, para o patriarcado. E como que isso tem tudo a ver com a propriedade privada e com a criação do Estado. Então, por isso que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E também, a partir dele, dá para a gente pensar, né, que a família é algo que está em constante transformação, que a transformação da família gera transformações sociais, porque a família é a unidade, né? A unidade social é um indivíduo, ser? Pode ser também, mas onde que esse ser, esse indivíduo se desenvolve? Na família. Então, se muda a família, muda tudo, né? Porque a família é como se fosse a célula da sociedade, né? Enfim, então fica a dica aí, né, desse livro para quem se interessar. É uma visão marxista aí, né, histórica da da origem da família, propriedade privada do Estado. Ele é um livro muito bom. Vamos voltar. Eu gosto bastante do Engels, como vocês devem ter percebido. Vamos voltar lá no texto dessa aula, né, que é o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Muito bem. Então é isso. O Engels era colaborador do Marx, ok, e escreveu esse texto, o livro. Ele vai... Na outra disciplina a gente viu também, não sei se alguém lembra, que ele estudou a fundo também a dialética. Esse livro dele eu não li ainda, que é a Dialética da Natureza. É mais filosófico. Esse aí eu não cheguei nele ainda. Um dia eu chego lá, que eu estou pensando em estudar a dialética a fundo aí, para os próximos anos aí da minha vida. Projeto de vida. Então acho que mais cedo ou mais tarde eu vou chegar nele, mas ainda não li. Enfim, então esse é o Engels. Então ele, entre as produções dele tem esse texto. E o Engels, gente, também fez um estudo que eu ainda não li. Eu vi vídeos, enfim, aulas sobre esse texto, mas não... Aula não, eu vi vídeos falando sobre. Esse é um trabalho que ele fez sobre a condição da classe trabalhadora na Inglaterra, né? Que ele fez um baita estudo de campo com os trabalhadores lá da indústria têxtil na Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então tá bom, homem estudioso, tal, produziu bastante conhecimento. Vamos ver o que ele tem a nos dizer nesse texto em específico. Então essa é a ideia principal, né? Que é a condição básica e fundamental da vida humana e que o trabalho criou o homem. Aí ele vai dando vários exemplos de como o trabalho modificou o nosso corpo,
né, modificou o ambiente retroage no nosso corpo, retroage também como espécie, porque desde sempre, né, a espécie humana é uma espécie gregária, né, uma espécie social, de certa forma, vamos dizer assim, é uma espécie que vive em grupo, né, a gente não pode prescindir do grupo, não é que nem certo, não, a gente não é que nem a tartaruguinha, que eu acho maravilhoso, né? Não sei se vocês já viram isso, se vocês não viram, procura no YouTube, que eu acho a coisa mais linda. Quando choca o ovo da tartaruga, a mãe tartaruga vai lá, bota o ovo na areia, vai embora, deixa o ovo chocando, o ovo choca, as bichinhas saem de dentro do ovo, sozinha, já sai andando e se joga no mar. Tipo assim, uau, uau, né? Agora nós, seres humanos, não podemos fazer isso, né? A gente tem que ser cuidado até lá os seus 3 anos, 4 anos pelo menos, né? Para conseguir se virar, né? E tipo assim, na nossa sociedade, mais tempo ainda, né? Mas vamos pensar numa situação muito primitiva, pelo menos até conseguir minimamente se virar, né? Precisa ter um grupo ali protegendo quem cuide dos bebês, né? Das crianças, dos novos indivíduos. Muito bem. E aí o Engels vai dando exemplos de como que a gente foi se transformando tanto por órgãos e membros. Então ele vai falar principalmente da mão, o polegar opositor. Ah, e se der tempo eu vou passar esse filme. Geralmente eu passo esse filme quando eu falo desse texto, e hoje eu não passei. Mas se der tempo eu vou passar. Então ele fala da mão, principalmente, né, o polegar opositor, que permite fazer, enfim, uma miríade aí de coisas, né, graças ao polegar opositor, que os outros animais não possuem. Tem uma frase até que ele fala, cadê? Que o macaco mais desenvolvido é incapaz de operar os milagres cujo selvagem mais primitivo é capaz, né? Então ele vai falar nossos antepassados mais primitivos de todos, né? Você observa o que eles conseguiam fazer era o quê? Colocar uma pedra pontiaguda, cortante, num pedaço de madeira para fazer uma machadinha, né? Isso a gente olha hoje parece uma coisa super primitiva, assim, mas isso é um milagre, vamos dizer assim, entre aspas, que nenhum outro animal consegue fazer. O macaco mais inteligente do mundo, sozinho, não vai chegar nisso, nunca. Mas o ser humano foi capaz, né? Graças, entre outras coisas, ao polegar opositor. Depois ele vai falar da fala, né, da comunicação, da linguagem, vai falar da sociedade, né, enfim, no geral. Até chegar na, na organização social do trabalho, né, que a gente vivencia, na época dele, que a gente vivencia até hoje, né, que é o capitalismo. E, enfim, e aí a gente não sabe como ele iria concluir, porque, né, está inconcluso esse texto. Mas ele chega até aí, é até aí que a gente chega com ele. Bom, falei, acho que eu já falei tudo esse slide aqui, né? Diferenciação progressiva da mão como membro polivalente em relação aos pés, apesar de não citado o polegar opositor. Ele vai dizer que conforme o ser humano foi andando ereto, né, sobre os dois pés, as mãos foram podendo fazer outras coisas que não apoiar, né, para o caminhar. Os macacos, eles andam semi-eretos, né, eles andam meio que de quatro, assim. Eles têm a capacidade de andar sobre duas patas, mas tem essa capacidade, mas é difícil, né? É uma dificuldade andar só sobre duas patas. Então eles usam os membros superiores, né, como patas dianteiras, né, para apoiar o caminhar. E a gente não, né? Deixa eu ver o que o Wagner está falando aqui.
Ai, nossa, sai corona. Então é isso, né? Caminha sobre os pés, caminha sobre os pés, né? Caminha sobre dois pés, né? Caminhar ereto, permite as mãos livres, e essas mãos livres podem fazer N coisas que elas não poderiam fazer se estivessem sendo usadas para caminhar, como os nossos irmãos macacos aí, ou primos, como queiram dizer. Geralmente fala que os macacos são nossos primos, né? Eu acho que é quase irmão, mas tá bom. Pode ser primo, irmão, enfim. E eles não conseguem, né? Eles têm que usar as patas dianteiras, né? Como auxiliar de caminhada, então isso impede desenvolvimentos aí da mão, né? Bom, mas aí o Engels vai falar que as mãos não são só órgão, né? Ele usa a palavra órgão, se não me engano, mas na verdade a mão é um membro, né? Mas ok. As mãos não são só órgão de trabalho, mas também produto dele. Então, a partir de atividades cada vez mais elaboradas, a psicomotricidade relacionada ao domínio das mãos e dos dedos vai se refinando cada vez mais. Então, se inicialmente usava a mão para quebrar uma pedra, para descascar uma fruta ou qualquer coisa assim, aos poucos vão se criando os primeiros instrumentos, né, que não existe instrumento, não existe a possibilidade de existir um instrumento se não for pelo trabalho humano, pelo trabalho da mão humana. E uma vez criados esses instrumentos, que isso em si já é uma ação na natureza, criar um instrumento é uma ação na natureza, esse instrumento, por sua vez, vai mediar a nossa relação com a natureza. Então, se antes tinha que tacar, sei lá, pedra na cabeça dos bichos para matar, para comer ou para se proteger, com o machado você tem um controle melhor, né? Pode cortar fruta, árvore, enfim. E isso vai evoluindo, né, com o passar dos anos, tipo assim, muitos anos, né, para trançados, para agricultura, né, então, e enfim, aí ele vai dizer até as obras de arte lá, acho que do Rafael, que ele cita, e aqui eu coloquei a tecnologia, né, os robôs. Tudo graças ao nosso polegar opositor. Né? A gente não conseguiria fazer nada disso se não fosse as nossas mãozinhas. Né? Tudo que a gente faz é pelas nossas mãozinhas. Abençoadas mãozinhas. E todos os instrumentos aí que existem, né, podem ser considerados como extensão da mão. Né? Você pensa machado, martelo, tesoura, tudo é extensão da mão. Mesmo os braços robóticos são extensão da mão. E a nossa mão, o nosso tato, né, ele é tão sensível que eu não sei se já conseguiram desenvolver, mas até onde eu vi não tinham conseguido ainda. Desenvolver um braço mecânico que fosse capaz de segurar um ovo sem quebrar. Porque você pode programar milimetricamente, né? Aqueles braços, não sei se vocês já viram aqueles braços mecânicos que tem em indústria, principalmente automobilística, né? Você consegue programar milimetricamente o que ele vai fazer. Mas ele não tem sensibilidade, por exemplo, para segurar um ovo sem quebrar. Né? Ou ele deixa cair, ou ele aperta muito e quebra. Né? Então, esse tipo de sensibilidade, por mais tecnologia que tenha, até onde eu sei, não é possível. Depois vocês me ajudem aí, se alguém fizer uma busca aí, me diz se já conseguiram chegar nesse nível de refinamento. Que eu acho que pode chegar em breve, talvez já tenha chegado, mas até onde eu vi, ainda não tinham chegado nisso. Tudo bem, avançando. Tudo bem, gente, até aqui? É que nem eu falei, esse texto para mim eu tô com o olhar nele viciado. Então, vocês que têm que me ajudar. Eu já li muitas vezes. Tudo bem até aqui?
Tudo certo. Tudo certo? Tá inteligível o que eu tô falando? Mesmo para quem não leu o texto? Sim? Não? Dá para levar? Alô, aluno? Alô? Pode avançar? Pode sim. Muito bem. Muito obrigado, Wender. Nada. Bom, aí eu coloquei até o final, acho, isso daqui, os determinantes do desenvolvimento, né? Então, e aí, né, se a gente for pensar enquanto ser humano, né, a mão é parte de um corpo mais amplo, né? Não é só a mão, é o corpo, a mão faz parte do corpo, que por sua vez é parte de um corpo social, né? Então, as transformações no desenvolvimento físico e funcional da mão impulsiona transformações no organismo como um todo. E este promove transformações no grupo, né? Trecho da página 9. Deixa eu ver. Trecho da página 9. Texto. Certo. É que nessa página 9 aí é que ele vai falar que a mão, modificando a mão, modifica-se o organismo, modificando seu organismo, modifica-se o grupo e, enfim, né, e aí novamente retroage para gerar novas modificações. O caráter gregário e social do homem impôs a necessidade de comunicar-se. Então, até então ele estava falando mais da mão, né, e agora ele vai falar da comunicação e da linguagem. Nasce a fala, a palavra e a linguagem. A comunicação, por sua vez, impulsiona o refinamento do ouvido e demais órgãos dos sentidos. Então, assim, uma modificação, uma transformação vai puxando outra transformação, né? Como a gente viu, né? Na dialética está tudo interligado, né? Não dá para separar um fenômeno do outro. Impulsiona o refinamento do ouvido e demais órgãos dos sentidos, o que só é possível com um cérebro capaz de processar informações cada vez mais complexas. Um cérebro mais desenvolvido, portanto. Então, uma coisa influencia na outra, e a outra influencia na uma, e tudo vai influenciar no cérebro para se desenvolver cada vez mais, né, para ser capaz de processar cada vez mais informações. Cérebro, linguagem, mãos e órgãos dos sentidos, assim como a percepção, vão se desenvolvendo concomitantemente, o desenvolvimento de um impulsionando dos outros e vice-versa. Tudo que eu acabei de falar, tá bom. Eu coloquei um vídeo lá no grupo. Alguém chegou a ver aquele vídeo lá da culinária, que eu até brinquei lá do cérebro da culinária? Ou não, ninguém viu esse vídeo aí? Eu coloquei no final de semana. Alguém viu esse vídeo aí? Ninguém viu? Só falar não, ninguém viu. Ou se alguém viu, é só falar sim, eu vi. Não, eu esqueci. Ninguém viu? Então, esse vídeo, para quem se interessa pelo tema da evolução do cérebro, é bem interessante, porque ele vai falar de como que cozinhar. Tipo assim, é uma neurocientista brasileira, né? Não é só isso, mas enfim, né? Tem lá falas de uma neurocientista brasileira que estuda isso, né? Estuda o cérebro de um ponto de vista bem biológico, assim. E, e ela vai dizer que o cérebro humano é impossível na natureza, tanto pelo tamanho em relação ao corpo, né? Que é um cérebro muito grande em relação ao corpo, e pela quantidade de neurônios, né, e pela questão do córtex também, né, que a
a massa cinzenta, né, que a gente tem muito maior abundância do que os outros animais. E ela fala que é impossível esse cérebro no mundo animal, né, nos outros animais, e que só é possível esse cérebro grande e com muitos neurônios, né, com bilhões lá de neurônios, que os outros animais não têm, então por isso que eles também não conseguem processar tanta informação, só é possível porque a gente cozinha, né? Então assim, aí até nisso o Engels já fala um pouco nesse texto, né? Que quando a gente cozinha, a gente meio que já pré-digere a comida, né? Que uma coisa é você comer uma cenoura crua, outra coisa é você comer uma cenoura, uma papinha de cenoura, que já está mastigada praticamente, né? Uma coisa é comer, para vocês aí, acho que a maioria come carne, né? Uma coisa é comer uma carne crua, né? Que é toda dura, fibrosa, enfim. E outra coisa é comer aquela picanha no capricho, né? Molinha, né? Que derrete na boca. Então, essa picanha molinha aí que derrete na boca, ela já está, de certa forma, meio digerida. Então, sobra muito mais energia para o corpo à disposição do cérebro, né? Graças a isso, o cérebro pôde se desenvolver e chegar onde a gente chegou. Eu coloquei aquele vídeo mais ou menos de propósito. Era como curiosidade, né, para quem quisesse ver, mas já era mais ou menos de propósito para a aula de hoje. Então, se alguém quiser, fica lá para quem quiser, né? Quem gosta desse assunto, está lá à disposição. Assistam, é bem legal. Muito bem. Posso avançar desse slide? Sim, pode ser. Além da forma física, o que diferencia o homem do macaco é que seu comportamento está voltado ao e determinado pelo trabalho, sendo inclusive sua morfologia voltada essencialmente para essa atividade, trabalhar. Então o nosso corpo foi se desenvolvendo pelo trabalho e ele acabou se tornando um corpo para trabalhar, né? Seja qual for a atividade que a gente faça, né? E também, né, nesse quesito do comportamento, né, os outros animais, eles estão preocupados em garantir a sobrevivência, né, caçar, dormir, se reproduzir, enfim. E nós, seres humanos, nós estamos voltados essencialmente para o trabalho. É por isso que às vezes eu fico louco da vida, que eu dá vontade de xingar, falar palavrão, com a autora do livro, que está falando de orientação profissional e não tem uma fundamentação clara, sólida, sobre o que é o trabalho, sobre a centralidade, a importância do trabalho na vida humana. Então, já que não tem, está aqui para vocês. Agradeçam ao Sr. Engels, né? Que traz para a gente essa contribuição. Então, nesse ponto de vista, o trabalho ele é central, né? Ele é determinante. Toda a nossa vida, todo o nosso comportamento, ele é voltado para o trabalho. É ou não é? Gente, a nossa vida na sociedade capitalista do século XXI, em 2020, é ou não é voltada para o trabalho? Para que vocês estão fazendo esse curso? Para o que vocês acordam de manhã? Sim. Quando eu estava lendo, eu também cheguei a essa reflexão, sabe? Que tudo. Ele falava, né, que a sociedade foi se moldando através do trabalho, é isso? E eu comecei a perceber, nossa, acho que a gente estuda para isso, né? A gente está, sei lá, se preparando e voltado para isso, né? Para o trabalho em si. Olha, eu não sei, talvez eu seja otimista ou meio visionário, assim, mas eu acho que um dia, se a gente perceber o poder que a gente tem na nossa mão, que é o trabalho,
né, que é a frase lá do Marx, né, que ele fala, trabalhadores do mundo, univos, né, a gente pode mudar esse mundo. Assim. Mas ok, enquanto isso, vamos lá, fazendo nossa parte, devagarzinho. Como a própria dialética diz, né, é a partir de pequenas mudanças quantitativas acumuladas que geram uma grande mudança qualitativa. Então, uma hora essa grande mudança pode vir a chegar. Está no horizonte, por enquanto. Mas um dia talvez esteja aí. Nós a vivenciaremos, mas veremos, né? Vamos caminhando. Um passo de cada vez. Assim como o que é central nas sociedades humanas em comparação com os bandos animais é o trabalho. Os animais servem-se do que o ambiente dispõe. O ser humano molda o ambiente pelo trabalho para servi-lo. Então, olha só, né? Não só o trabalho é central na nossa vida, como a gente só vive por causa do trabalho. Então, assim, a gente vive para o trabalho e só vive pelo trabalho, só vive por conta do trabalho. Não tem como excluir essa dimensão da vida do ser humano. O trabalho é central, nuclear. Né? Eu estou repetindo isso várias vezes. O trabalho é central, o trabalho é nuclear. Porque eu não sei em que medida que isso fica claro para vocês. Mas ok. Por isso que eu insisto. Mas, enfim, leia um texto aí e tal. Se precisar, reveja uma aula, que vai ficando mais claro. Bom, aí exemplos, né? A diversidade da alimentação propiciada pela caça e suas armas, né? Os instrumentos e ferramentas, etc. Então ele vai relacionando tudo, né? Uma vez que você desenvolve melhores instrumentos, caça, armas, ferramentas, enfim, pode caçar mais e melhor, né? Economizando energia, portanto, para fazer outras coisas, né? Para trabalhar ou descansar, que seja. E pode caçar mais variedade de animais para comer, ou até mesmo plantas, né? E aí ele vai dizer, né? Aí é uma defesa do Engels. Eu não sou da área, não vou saber se isso teve uma real contribuição ou não, mas acredito que sim. Que com uma maior diversidade de alimentação tem uma maior diversidade de nutrientes, né? Então isso vai fazendo melhor para nossa espécie, vai fortalecendo a espécie. Bom, teve a descoberta do fogo, né? Com o fogo, a culinária, etc. Acho que já falei um pouco disso, não só para se defender, enfim, mas principalmente para cozinhar, né? Domínio do fogo, a pecuária, então se inicialmente se caçava, conforme as sociedades vão se desenvolvendo, vai sendo possível criar os animais, né? Você não precisa ficar correndo atrás deles na floresta todo dia, né? Você tem lá o boi, por exemplo, que é o bichinho que eu tenho mais dó. Porque eles são animais extremamente dóceis, né? E justamente por isso que eles acabam sendo criados, né? Eles são extremamente dóceis, grande pra caramba, né? Dá bastante carne. E então por que você vai ficar correndo atrás de boi no meio da savana lá? Não, né? Você pode botar lá uma cerquinha em volta, eles ficam lá pastando de boa e quando chegar a hora você vai lá e abate, né? Enfim, e até chegar na pecuária, então, também foi resultado da evolução do trabalho. Pode avançar. Então, vocês veem como é como se fosse uma cadeia, assim, ou uma mandala, não sei como vocês preferirem, que uma coisa influi na outra, outra influi na outra. É uma corrente, é uma rede, né? Acho que a melhor expressão seria isso. Uma rede. Uma coisa não se desvincula da outra, né? Conseguem perceber isso ou não? Sim, faz bastante sentido. Está tudo vinculado, tudo interrelacionado. Bom, avançando. Aqui, ok, deixa eu ver qual que é a ideia central aqui.
vive para e pelo trabalho, e enfim, as evoluções aí que o trabalho proporcionou. Pode avançar disso, então? Ok. Ok, pode ir sim. Bom, então a nossa espécie pôde ter uma expansão territorial no planeta que nenhuma outra espécie pôde, né? Só foi possível porque nós fomos capazes de agir na natureza, porque nós somos capazes de agir na natureza. Então, sei lá, vou voltar na tartaruguinha. A tartaruguinha vai lá e se joga no mar. Ok? Ok. Mas a tartaruguinha não pode subir na montanha. Por quê? Porque a tartaruguinha foi feita para o mar. Né? A tartaruguinha não foi feita para a montanha. A tartaruguinha não foi feita para a floresta. A tartaruguinha foi feita para o mar. Agora, o ser humano, porque ele age na natureza, então ele pode viver tanto nos climas mais temperados, né? Por exemplo, a Europa, né? Que tem inverno bem marcado, com neve, enfim, quanto nos mais áridos. Pensem lá, norte da África, Oriente Médio, que também tem muitas populações humanas. Inclusive, a, a Bíblia, aí, né, o Antigo Testamento, ou os escritos judaicos, aí, né, que é a base das três maiores religiões do mundo, surgiram lá, né, surgiram nesse lugar super árido aí, que não é muito convidativo à vida. Mas o ser humano, por ser capaz de agir no ambiente, consegue viver nesses lugares. Aqui no Brasil vai estar de boaça, gente. Nossa, aqui é uma maravilha. Que a gente não tem noção do lugar que a gente vive. Mas ok. Acho que dá para ter uma noção de dureza, assim, de clima, se vocês pega aqui a direção para Goiás, até Goiânia ou Brasília, e observa o Cerrado, né? O Cerrado ele já é menos rico, assim. Não que ele é menos rico, ele tem menos diversidade, assim, né? Claro que ele tem toda a sua diversidade, enfim, mas nada se compara com o clima, com o bioma que a gente está inserido, que é a Mata Atlântica, que a gente quase extinguiu todo, 100%, né? Só lá nas serras, parques, né? Teve que criar lei, né? Para proteger. A Mata Atlântica tem muita biodiversidade. E pensar a floresta amazônica lá no norte também muita biodiversidade. Aí o que tem menos, assim, né? For pensar o cerrado, porque você vai olhando, andando na pista, assim, olhando pela janela, você vê o quê? Um campão gigante com umas árvores retorcidas no meio, né? Então, é menos, dá essa impressão de menos vida, né? É vida ao seu modo, mas parece que é menos. Ou se a gente for lá para Caatinga, né? Que é o semiárido, né? Agora, tirando, acho que esses dois lugares, assim, acho que, nossa, o resto do Brasil é Pantanal, muita diversidade. Então, assim, é um lugar. Aqui no Brasil, a natureza é generosa, exuberante, né? A gente, enquanto ser humano, nem precisa trabalhar muito, assim, nem precisaria trabalhar muito, assim, né, para sobreviver aqui. Agora, não é só nessas regiões ricas de vida que o ser humano vive, né? Ele vive também nas regiões onde a vida não é tão propícia, né? E isso só é possível porque a gente age na natureza através do trabalho. Bom, como o ser humano vai podendo agir no ambiente ao seu favor, né, em prol do seu próprio benefício, as populações de espécies, né, de indivíduos da espécie humana vão crescendo, né? Então, porque morre menos, tem comida para todo mundo, os animais não atacam mais, e isso vai fazendo com que as populações cresçam. E esse crescimento das populações leva à necessidade de novas organizações sociais. Na verdade, leva à necessidade de uma organização social.
E aí tem várias organizações sociais. Então, inicialmente, várias modalidades de tribo. Isso é uma coisa que eu gosto de ler bastante, assim, como que as tribos se organizam e tal, né? Cada uma tem um jeito muito particular, assim, de se organizar. E aqui dando um pulo, né? Da tribo ao estado, né? Das tribos, das organizações tribais, passa-se ao estado, que é a organização social que perdura aí até hoje, né? Será que um dia a gente vai superar a ideia do Estado? O Estado que eu digo é Estado nacional, né? A ideia de país. Né? Será que um dia a gente vai superar esse modelo? Acho que sim, porque já se superou, né? Se mudou vários modelos ao longo da história, mas por enquanto perdura o Estado. Muito bem. Não vou entrar nisso, porque aí é muito assunto. A mesma coisa, isso daqui eu não vou entrar, porque é muito assunto. Né? Mas então vão se criando as religiões vão se complexificando. Então, se você pensa na época da tribo, era um sacerdote lá, que era o xamã, né? Que detinha todo o poder, o saber da religião, dos espíritos, enfim. Aí essas religiões vão se complexificando. Dá para pensar a própria Bíblia, que a Bíblia vocês conhecem mais, né? Aliás, a Bíblia vocês conhecem, imagino eu, né? Ou minimamente de ouvir falar, né? Mas a Bíblia é um exemplo de uma organização bem complexa de uma religião, né? Porque tem normas, leis, dogmas, histórias, mitologia, a concepção de Deus, né? Que no caso da Bíblia é um Deus só, enfim. É uma organização bem complexa de religião. Mas se vocês forem pegar o hinduísmo, também é uma organização bem complexa. Mesmo a religião dos egípcios era bem complexa. Enfim. Mas também se pensar em hinduísmo, Egito, enfim, tudo já é Estado. Né? E mesmo o Estado de Israel, né, que foi o que tornou possível a escrita de uma Bíblia, né, tudo isso aconteceu já num modelo social que é o Estado. Né? Nas tribos não foi possível esse tipo de organização das religiões. E da mesma forma que teve a organização de poder, né, relacionado a como esse poder se distribui, a organização da religião, também se fez presente a organização do trabalho. E aí, desde que surgiu o Estado, surge junto com ele a sociedade de classes. Né? E essa organização de trabalho, desde o começo até hoje, acaba sendo essa divisão entre os senhores e os servos. Né? A cabeça de um corpo comanda as mãos dos outros corpos. Né? Um pensa, o outro faz, um detém os meios de produção e os outros detêm a força de trabalho. E assim a gente permanece até hoje. Até quando? Eu não sei. Espero que até muito breve tudo isso mude. Mas até agora estamos nessa configuração social e de organização do trabalho. Muito bem. Olha, tudo começou com o polegar opositor. Onde que a gente vai parar, né, gente? Que coisa. Bom, aí o Engels coloca aí uma hipótese, né, de que isso é uma hipótese dele que ele lança aí no texto, né, que a ação com objetivo, a ação voltada para um objetivo, é presente em todos os seres vivos. Mas, então ele pensa lá, sei lá, o animal que vai caçar um outro animal, a planta que ele dá o exemplo da planta carnívora, né? Que a planta está lá esperando a mosca posar para comer a planta, enfim. Mas, né? Nenhum desses animais consegue premeditar, conscientizar-se desses objetivos, dessas ações, planejar, calcular os riscos e resultados, assim como aprender com experiência alheia, mesmo sem testemunhá-la. Então, assim, a gente não precisa ir lá, vou entrar na máquina do tempo, lá para o final do século XIX, para bater na porta do Freud lá
Ô, Freud, conta aí pra gente aí como é que você atendeu a, as histéricas aí. Não precisa, né? Não precisa disso para aprender para aprender psicanálise ou qualquer psicoterapia, né? Isso é exclusivo nós, dos seres humanos, né? Nós temos a possibilidade de premeditar, de planejar e de aprender com experiência alheia, né? Transmitir uma experiência através da linguagem, da comunicação, coisa que todos os outros animais não conseguem. Isso graças ao trabalho, à ação do ser humano no mundo. Trecho da página 22. Deixa eu ver o que está falando lá na página 22, que eu vou destacar aqui. É um trecho que ele fala assim, ó, resumindo, só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-lo pelo mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e a obriga a servir-lhe, domina. Ou seja, o animal, todos os outros animais se submetem à natureza. O homem, ao contrário, pensa que submete a natureza à sua vontade. Ele domina até um certo ponto. Né? E aí está, em última análise, a diferença essencial entre o homem e os demais animais. Diferença que, mais uma vez, resulta do trabalho. Ok, é esse trechinho da página 22 aí, acho que eu quis destacar. Ai, desculpa, cortei a apresentação. Deixa eu voltar lá. Bom, e aí, né, chegamos na parte que os alunos adoram destacar, que acho que faz muito sentido, porque é a parte que nos faz refletir, né? Entretanto, muitas das vezes, mesmo quando planejados, é impossível prever todas as consequências dos atos, sejam naturais ou sociais. Aí ele dá um exemplo lá que Cristóvão Colombo jamais imaginou que quando ele descobriu a América, ele estaria dando base para a volta da escravidão, que já tinha praticamente sido extinta na Europa, né? E aí com as Américas a escravidão retorna, volta a ser um modo de organização do trabalho mesmo, né? Tráfico de ser humano, enfim. A criação do álcool, né? Ele fala que quem criou o álcool foram os árabes, né? Ele fala os árabes que criaram o álcool, que destilaram álcool, jamais iriam imaginar que a criação deles ia ser usada para dominar os indígenas dos Estados Unidos, ou seja, acho que deve ter botado fogo em tudo, né? Enfim, aí os cientistas que descobriram, né, que criaram a máquina a vapor, jamais imaginariam que a máquina que eles criaram ia dar base para uma nova organização social, inclusive, né? Ia fazer a revolução industrial, na qual se sustenta, se desenvolveu, né, grandemente o capitalismo, e que é onde a gente chegou até agora. O que é isso aqui? História? Será que eu fiz alguma coisa aqui? Não, não fiz. Ué. Ou será que é exemplo? Essa história aqui. Nossa, gente, não sei por que tá essa palavra história aqui. Enfim. Ok, pode avançar. Pode, Wender. Pode sim. Obrigado. Bom, e aí chegando já para o final do texto, né, a organização social atual se dá pela organização do trabalho.
A configuração atual da sociedade de classes, opressores e oprimidos, se dá pela economia capitalista. Propriedade dos meios de produção e da riqueza produzida nas mãos de poucos, os burgueses, né, ou elite, e os proletários trabalhadores contribuem com sua força de trabalho. E aí essa frase do Marx, né, que a economia determina a história, né, que isso surge pela primeira vez aí com os estudos deles, né, do Marx e do Engels. Essa concepção de que o que determina a história é a economia. Ah, eu acho que isso daqui, por algum motivo, veio parar aqui. Acho que eu ia deixar aqui e mudei para lá. Tudo bem. Bom, e aí o Engels, né, vai, como ele é partidário do comunismo, enfim, da revolução e tal, ele vai dizer que é não só partidário, como quem criou, né, esse modo de ver as coisas, né, ele, o Marx, ele vai dizer que só vai acabar a sociedade de classes quando a burguesia for extinta, né? E, bom, aí eu deixo para vocês pensarem. Não vou dizer que é assim, que não é. Mas aí vocês pensem com suas próprias cabeças. Ao final, Engels chama a atenção para que se observe cada vez mais as consequências de longo prazo da produção capitalista, e não apenas os resultados imediatos, né, do lucro, para se aprender com essas consequências e assim se planejar melhor a produção, ou seja, evitar os erros já cometidos. E é isso. É isso, Paula? É isso que tem no texto lá, Paula? Que você leu? Gostaria de fazer algum adendo? Paula, Stephanie, Tamires, que leram alguma coisa do texto? Passei muito rápido alguma parte? Gostariam de se deter em alguma parte? Eu gostei da forma que foi apresentado, bem didático. Muito obrigado. Tem algum adendo que você gostaria de fazer? Ou a Tamires ou a Stephanie? Ou quem quiser. Suscitou alguma reflexão? Mas assim, objetivo de por que eu trouxe esse texto. Vocês conseguem ver a partir desse texto ou a partir dessa aula, para quem não leu o texto, a centralidade do trabalho na vida humana? É esse o objetivo desse texto. Tanto individualmente, quanto socialmente, quanto ontologicamente, ou seja, faz parte do ser humano o trabalho. É o trabalho que cria o humano. Ô Jefferson, Isso fica claro? Pergunta. a gente está vendo o trabalho aí, né, conforme citou do Engels, que o trabalho é uma necessidade até mesmo para o desenvolvimento. Uhum. E cria-se essa necessidade do ser humano de ser útil. Né? Porque desde criança todo mundo pergunta, o que você vai ser quando crescer? Aquela reflexão que a gente fez no começo do semestre. Aliás, desse bimestre, né? Sobre essa questão da necessidade do ser humano estar sendo útil, o que tem a dizer, assim, sabe? Tem alguns pensadores que falavam em relação a isso ou não? Necessidade de ser útil. Essa necessidade do homem se satisfazer no trabalho, não sei, que vê o trabalho como uma necessidade humana. Tem algum mais outro autor que falava assim sobre isso? Boa pergunta. É que eu não vejo isso como necessidade de ser útil. Eu vejo como uma necessidade de sobrevivência mesmo, né?
Agora, a necessidade de ser útil talvez seja algo mais a ver com a gente mesmo, né? Com a psicologia. No sentido de por que a pessoa tem necessidade de ser útil. Porque tem gente que não tem essa necessidade, né? E É, acho que isso é próprio da gente, da classe trabalhadora. é. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar muito tempo ociosa. Entendeu? Sempre tem aquela coisa, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que estar sendo útil, eu tenho que estar produzindo. Isso estaria ligado a alguma coisa social, talvez? Ou não sei. Acho que mais cultural, talvez. Porque de estar essa necessidade de estar produzindo algo, você fala? Ou de estar contribuindo. Quando você fala útil, me vem uma coisa de que está contribuindo com alguma coisa, né? Isso, é, de estar produzindo, de estar contribuindo. Porque você pode produzir e não contribuir, né? Por exemplo, quando você está cozinhando, sei lá, cuidando só da sua casa, você tá, e faz de conta que você mora sozinho. Você está produzindo para você própria, né? Não está contribuindo com ninguém além de você, né? Mas está produzindo. Agora, se você vende alguma coisa, sei lá, aí você está contribuindo, né? Você está oferecendo algo, ou faz um serviço, presta um serviço, enfim. Aí você está sendo útil, né? Você está contribuindo com alguém, ou com várias pessoas, enfim. Mas você vê isso como uma necessidade, algumas pessoas têm essa necessidade. Você leu a ideia do trabalho ser central a partir dessa chave aí também de utilidade, é isso? É, sim. Entendi. Parece que não é uma coisa de agora, né? Esse autor, ele é de 1800. Uhum, Né? Ele já está falando dessa necessidade do trabalho. uhum. É que a utilidade ou contribuir, etc., não é isso que ele está dizendo que é o trabalho. O trabalho é transformação, é ação humana com o objetivo de transformar alguma coisa. Então, se você lava a louça, você está trabalhando, porque você transforma louça suja em louça limpa, né? Não teve uma transformação ali? Sim, Você varre a casa, você está transformando o ambiente. Está transformando um ambiente empoeirado, sei lá, em limpo, sem poeira. Se você lê um texto, você está trabalhando. sim, você está sendo transformado. Está transformando a si próprio. Então, tudo que é ação que transforma algo, seja externo ou interno, é trabalho. Independente se seja útil, se seja inútil, enfim. E a gente precisa disso para sobreviver, não só enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade. Porque se não tiver outras pessoas que garantam, por exemplo, que o arroz chegue na prateleira do supermercado, como que você vai comer arroz? Só se você plantar na sua casa. Você planta arroz na sua casa? E mesmo se você plantar arroz na sua casa, é trabalho, né? Sim, Então, ou você trabalha, não tem escapatória, né? A gente vive para trabalhar e só vive também por conta do trabalho de outrem, de outros que trabalham, né? Isso é a sociedade. E não é só a sociedade, a existência, né? Tanto individual quanto coletiva, que no ser humano meio que não se separa muito, né? Sabe quem que fica separando o ser humano em indivíduo, chamando de indivíduo, olhando muito para a coisa individual? Sabe quem? quem? A psicologia. Ah, Verdade.
psicologia que fica focando demais, aí é uma crítica à psicologia, né, que eu estou fazendo. A psicologia tem muito isso, de ficar olhando demais pro indivíduo e esquece o grupo, sendo que não tem como separar o indivíduo do grupo. Ou será que tem? Não sei. Acho que hoje, assim, século XXI, daqui para frente, parece que isso tem uma tendência a melhorar, no sentido assim, que estão se considerando cada vez mais o ser humano, o indivíduo, o sujeito no seu contexto, né? Isso parece que está caminhando para esse lado aí, né? Epistemologicamente, assim, né? Enquanto conhecimento, enquanto prática da psicologia. Mas século XX quase inteiro aí foi muito de individualização do sujeito, né? Sujeito humano. Mas não tem como separar, né? Se a gente pensar pela dialética, não tem como separar. Tá tudo ligado. Não é? Ou não? Sim. E aí, agora trazendo mais para psicologia, né? Será que um aumento tão grande de queixas de pessoas com queixas, vamos chamar assim, borderline, né? Mas não patologizando, não dizendo que a pessoa tem o transtorno borderline, mas queixas, sofrimentos relacionados com vazio, relacionados com uma maneira de lidar com os impulsos, com as pulsões, né? De uma maneira muito intensa, um abuso de drogas, uma qualidade, uma quantidade de drogas muito grande à disposição das pessoas, né? Todo esse escapismo, estresse, ansiedade, burnout, né? Tudo relacionado a trabalho, aumento aí das, das estatísticas de depressão, diz que no século XXI que a gente está, vai ser a maior causa incapacitante para o trabalho do mundo. Então, será que tudo isso é do nada, assim, né? Né? Será que é um mistério, né? Nossa, que coisa, né? As pessoas estão sofrendo tanto, né? Que coisa, né? De onde será que vem? Será que não é produzido, por exemplo, né? Esse sofrimento, essas doenças, não é produzido de alguma forma? Fala, Paulo. Perguntou se é do nada, né? Eu falei, com certeza não é do nada, né? É uma configuração que a sociedade vem vindo, né? Mais individualista, sei lá. Mais instantânea, né? E quer reduzir em tudo o sofrimento e tá se tornando, como que é a palavra? Intolerante com o sofrimento, com as frustrações, na dificuldade de pensar no coletivo. Mas não tem mais coisa. E a organização do trabalho, de distribuição de riqueza, de acesso a direitos? Será que não tem nada a ver com isso? Sim. Essa questão, né, de pensar no individual e não pensar no coletivo. A pessoa pensa no lucro pra si. Não pensa em ganhar dinheiro pra ajudar alguém, pensa em ganhar dinheiro pra mim ficar rico. Ou transformar direitos em negócio, por exemplo, saúde, né? Semana passada a gente teve uma notícia que todo mundo ficou com o olho desse tamanho, né? Aí depois voltou atrás, mas talvez tenha mais coisa rolando por trás, né? De privatizar o SUS, por exemplo. Ah, e não foi para privatizar o SUS, foi só para ter parceria público-privada no gerenciamento de UBS. Né? Isso não é privatizar o SUS. Ok, mas é um passo para, vamos dizer assim, está abrindo uma brecha
para a saúde ser gerenciada por uma lógica de empresa, né? E não lógica de serviço público para a população, que é o que é. Garantia de direito para a população. Né? Então, é isso. Eu ia passar o... Vocês querem ver? É um filminho de 10 minutos. É um documentáriozinho que chama Ilha das Flores. Alguém já viu esse documentáriozinho? Vou parar de gravar aqui. Nossa, eu já vi isso. Não, eu tava